Aprenda com esse vídeo como validar um modelo de negócio sem gastar muito. Fala turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, convido você a apertar o botãozinho aqui abaixo. E queria falar, antes de você assistir esse vídeo, se você não assistiu o meu outro vídeo de como validar um modelo de negócio, queria muito que você fosse naquele vídeo antes, assiste ele inteiro e depois você volta aqui, porque você vai ter uma riqueza no conteúdo e uma compreensão do conteúdo muito maior. Para quem não me conhece, eu sou Joel Gouveia Neto, sou empresário, trabalho no setor de tecnologia, sou sócio fundador da Jato Hub. O que é a Jato? Nós somos um ecossistema, uma empresa que vende tecnologia e não se limita. Tudo que está no âmbito da tecnologia, nós fazemos por você e por a sua empresa. Se você quiser conhecer um pouco mais, entre nos links que tem aqui no canal que você vai conseguir chegar até a Jato. E vamos lá, sem mais delongas, para o vídeo. Primeiramente, é muito importante a gente destacar o problema da validação de modelo de negócio no Brasil. Pense, a gente está falando de um país com alta densidade populacional, uma hierarquia onde muitas famílias detêm o controle de grandes empresas e o poder da geração de riqueza. Isso torna mercados com muitas barreiras de entrada, competições muito assíduas, empresas que podem esmagar startups, pequenos negócios de forma muito rápida. Um dado que eu queria trazer que reforça esse argumento é que 79% das empresas são MEI ou microempresas, com ticket médio baixo e também pouca capacidade de investimento inicial. E aqui o convite é, como uma empresa dessa, com muita dificuldade, num cenário de instabilidade política, alta taxa de juros, vai conseguir competir com grandes corporações brasileiras, grandes hierarquias que foram deixadas de um passado onde vão se acumulando cada vez mais riquezas e também multinacionais com alta capacidade competitiva que vêm para competir no mesmo mercado que essas pequenas empresas. Brasileiros tendem a se apaixonar pelo problema e não pela solução. Aqui fica uma indicação de um ótimo livro que é Apaixone-se pelo Problema e não pela Solução, do Larry Vine, que é o fundador do Waze. Para quem é engenheiro, desenvolvedor, quem é da área de produto, é uma excelente leitura porque vai te trazer um olhar muito diferente sobre a ótica de negócios. Pensar muito pelo problema do que pela solução. E aqui eu queria trazer um dado do IBGE que mostra que quase 50% das empresas fecham antes de completar 3 anos. Então, o brasileiro fica tão focado ali na solução que ele está criando que ele esquece do problema. E aí é onde vem uma grande multinacional, uma grande empresa brasileira que foca no problema, resolve o problema de forma muito mais simples ou forma mais rápida e leva todo o mercado deste empresário, dessa empresa. Faz com que ela morra em até 3 anos. Além disso, existe a falta de validação do mercado. O risco não é a sua ideia dar errado. O risco maior é você apostar meses, anos da sua vida e principalmente dinheiro sem validar e sem saber se alguém vai querer pagar por isso. Por isso vem a metodologia de startup, onde tem o Eric Ries, tem o Larry Vine do Waze, que são grandes fundadores e também grandes escritores sobre o tema, que diz que nós temos que criar o MVP, isso é, um mínimo produto viável, levar ele a mercado para entender se vai ter validação por parte da demanda, se ela vai ter aceitação, vai querer produto e principalmente pagaria para ter este produto ou serviço. Não existe negócio sem cliente. O cliente, ele é o maior de todos. Você tem que entender se o seu produto ou o seu serviço tem clientela, tem pessoas querendo ele. E assim, a validação é sobre o comportamento real, não é sobre a opinião. Não basta alguém falar que é legal, que compraria. Ele tem que realmente tomar atitude, tirar o dinheiro do bolso e comprar para você saber se funcionaria. Então, o processo de validação, ele é sim rápido, barato e baseado em evidências, não em achismo. A gente não quer que ele seja caro, que ele seja complexo. O intuito aqui é ele ser simples. Se você tiver que não gastar dinheiro no MVP, é o que eu digo, não gaste. Todas as pessoas, os brasileiros, pensam que para você começar algo, você validar algo, você tem que dispor muito tempo
e muito dinheiro. E é justamente o contrário. Vou citar o exemplo. O Thales Gomes, quando fundou a Easy Taxi, antes mesmo de ter o G4, para ele saber se a ideia dele tinha demanda, ia acontecer, ele andava a pé, ia falar com taxistas, ia falar com consumidores, pessoas na praça, para saber se elas querem o produto dele, se elas queriam um aplicativo onde elas conseguissem solicitar um automóvel para levar elas do plano A ao plano B. E assim ele validou a ideia. Só depois ele foi despender tempo em equipe, em dinheiro, buscar investimento. Então veja bem, você fazer uma validação, ela é muito simples. Basta ter inteligência, método e principalmente tirar a bunda da cadeira e colocar sua ideia em prática. Para resumir tudo o que eu falei para vocês, eu vou fazer de maneira prática agora um roadmap de como validar um negócio. O primeiro passo é validar se alguém vai pagar por isso. Então você pode ir numa praça e perguntar e anotar as respostas se as pessoas pagariam pelo que você está oferecendo. Você pode fazer um formulário, você pode abrir uma caixinha de perguntas no seu Instagram e entender já de forma prática se as pessoas buscam isso. O outro ponto é um MVP. Você tem que criar um produto prático que resolva a solução. Vou citar um exemplo. Você quer validar se as pessoas, como no exemplo do Thales, gostariam de ter um aplicativo. Pense antes do Uber, é até difícil de imaginar. Ele foi lá, perguntou para os taxistas, perguntou para as pessoas se elas gostariam. E o que você pode fazer? Olha, você gostaria? Então, de forma prática, você salva o meu número no WhatsApp e manda uma mensagem para mim quando você quiser um táxi. E assim, ele ia lá, ligava para o táxi, fazia o táxi até a pessoa e validava se isso funcionava. Veja bem, eu não falei de algo novo. Eu não falei que ele vai pegar o Uber e abrir, porque até nessa época não existia. Mas de forma prática, ele iria pegar o telefone, iria intercambiar e fazer com que o processo seja feito para ter entrega de valor. E assim ele valida se o interesse é real e se também é possível entregar. A validação, ela não é sobre reduzir o risco. A validação é sobre reduzir o tempo para você acelerar a sua ideia. É muito mais barato você descobrir em 7 dias se a sua ideia funciona ou não funciona do que em 7 meses, em 7 anos. Então aqui você gasta muito menos tempo para descobrir o que é certo e errado e ter foco aonde você quer chegar. Imagina perder tempo por uma ideia que uma próxima feature, uma próxima novidade mataria sua startup em pouco tempo. Uma ideia validada tem duas bases: um problema real e uma pessoa disposta a pagar. Você tendo esses dois validados, você tem o MVP, você tem uma proposta de valor e você tem um modelo de negócio. Mas antes de passar para um passo a passo sobre validação que eu vou te mostrar nesse vídeo, queria te mostrar onde muitos dos brasileiros erram na validação e na criação de MVP. O brasileiro tem uma forte tendência de sempre que tem uma ideia ir conversar com um amigo, com a mãe, com o pai, familiares. E é o que eu chamo de amigo validante. Nossa, que ideia genial, vai dar certo, você vai mudar o mundo. E aqui o que eu queria mostrar é que a gente fica refém desses comentários. O nosso amigo, a nossa mãe, eles não querem nos desagradar. Salvo engano, um amigo que vai ser muito honesto com você e vai te ajudar, vai falar, não, eu acho que você está errado, isso não vai funcionar. Mas a gente tende a ficar viciado nos comentários dos nossos amigos, quem está ao nosso redor, e muitas vezes iludir a gente com uma falsa ideia que pode dar errado, pode tomar muito tempo, 7 anos, 7 meses, como eu falei, ao invés de você perceber em um dia, uma conversa, de que aquilo é uma ideia fracassada, de que aquilo não vai funcionar na realidade e, ao contrário, vai te consumir muito tempo. É aqui que existe a armadilha do achismo. As pessoas confundem gostar da ideia com realmente estar disposto a pagar com a ideia. Se mesmo amigo aí seu que a gente está comentando, realmente ele ia falar, nossa, que ideia bacana, mas na prática eu quero que você crie uma empresa e vá vender para os seus amigos. Eu quero ver quantos realmente vão pagar, vão apoiar no seu serviço. É muito difícil o realmente gostar do eu vou pagar, eu vou virar um consumidor fiel da sua marca, do seu produto ou do seu serviço.
Se a única validação que você tem do seu negócio é o entusiasmo dos seus amigos, eu sinto em lhe dizer, mas você não tem negócio nenhum. Você tem uma torcida organizada, você tem amigos fiéis que vão apoiar suas ideias. E muitas vezes eles vão te iludir e te deixar num caminho que você poderia transformar essa jornada muito antes. E agora a gente vai colocar tudo que a gente está discutindo e aprendendo durante esse vídeo em prática, em xeque. Eu vou te mostrar na prática como você vai validar um modelo de negócio sem você ter que gastar muito dinheiro para isso. O primeiro ponto é a validação do problema, antes mesmo de ter uma ideia de como você vai resolver esse problema. Você tem que identificar dores reais, fazer entrevistas rápidas com potenciais clientes. Isso aqui vem da técnica de Problem Interview, que foi feita por Steve Blank. Tá aí um ótimo escritor sobre empreendedorismo, modelo de negócios e gestão. Buscar sinais como pessoas gastam tempo ou dinheiro para resolver isso. Vou citar um exemplo, o iFood. Antes as pessoas gastavam tempo e dinheiro para resolver os problemas dela. Elas tinham fome, elas queriam resolver o problema fome, sanar a fome. E elas gastavam tempo procurando no Google o lugar certo, olhando as imagens. Depois gastavam mais tempo até achar o telefone correto, ligar, fazer o pedido e fazer o acompanhamento. Qual é a solução? O iFood trouxe uma plataforma integrada onde você vê de forma simples e prática, você tem avaliação e você consegue acompanhar o seu pedido. Além disso, existe incômodo recorrente, as pessoas se sentem incomodadas. Nossa, mas é muito difícil eu confiar no restaurante, eu conseguir achar, eu ponderar entre as mais variadas opções. Realmente, antes do iFood era muito difícil. Então você percebe que ao ter problemas fortes, você consegue ter uma solução boa. Pense mais no problema do que na solução. É aqui que nascem as maiores empresas. Existem alternativas improvisadas. Olha, tem como resolver dessa forma, tem como ir lá no restaurante, tem como pedir para um amigo. Cara, todas essas sim, mas você tem que entender. A sua alternativa, a sua solução vai ser a predominante perante essas alternativas? E assim é onde nós vamos discorrer sobre o segundo ponto, a validação da solução, sendo ela rápida e barata. Nós temos que testar formatos simples como uma LP, que é uma landing page, uma página de captura explicando o produto ou o serviço, botão de quero me inscrever ou entre na lista de espera, um formulário. Olha, me dê seu nome, seu e-mail e seu telefone. Eu quero saber se você realmente tem interesse em ter acesso a um aplicativo que vai solucionar o seu problema de fome, vai entregar pedidos mais rápidos de forma segura na sua casa. Então, isso pode ser aplicado a qualquer modelo de negócio, como por exemplo, quero abrir uma comunidade aqui no canal. Antes mesmo de eu vender, de eu criar o entregável, eu posso criar uma lista de espera. Olha, você que está vendo esse vídeo, você tem interesse em participar de uma comunidade de empresários, grandes empreendedores, pessoas que falam de negócios e tecnologia? Viu que eu já tenho a demanda, eu já tenho o problema, muito mesmo antes de ter a solução? Além disso, fazer um anúncio com custo baixo, investir 20 a 50 reais e ver se as pessoas vão clicar, vão realmente ir atrás desta solução. Publicações orgânicas em grupos, comunidades, LinkedIn, Instagram. Você pode validar a sua ideia com um influencer, numa comunidade do Facebook, num grupo de network. Olha, vocês pagariam para ter a resolução desse problema? E assim você vê muito mais rápido se tem aderência por parte da demanda. Demonstração do conceito de mockup. Vídeo simples e explicação curta. Você fazer alguns vídeos curtos mostrando que é a sua solução e levar isso para a maior praça que temos, que é a internet, é o digital, ver se tem curtidas, tem engajamento, respostas, interesse. Olhe, poste mais vídeos como este, eu quero entender mais sobre esse assunto. Você assim consegue validar a sua ideia. O próximo ponto é a validação do preço. Aqui está a parte mais ignorada por parte dos empresários e startupeiros. Você tem que saber se o preço realmente funciona, se ele tem aderência no mercado, se ele é compatível com os seus concorrentes, se o seu cliente pagaria este valor para ter acesso a essa solução. O que funciona é testar preços diferentes, com landing pages distintas ou planos simulados. O que você pode fazer aqui? Igual eu falei, ter um anúncio, você pode fazer uma página de captura A e uma B.
Ah, olha, essa é vermelha, essa é azul, esta aqui fala sobre esta solução, esta aqui é a solução e mais um bônus, ou a solução com algo diferente, algo reduzido. E assim você entende qual consumidor tem preferência maior para ter a resolução do problema. A melhor validação que você pode ter para o seu negócio sobre o preço é a compra, é ter a compra. Você saber se o preço está compatível, aderente, para você saber se isso funciona é a compra. Tem que ter gente interessada. Essa é a mãe de todas, o pai de todas. Você tem que ter a validação. E essa validação é a compra, é o interesse real, é a troca voluntária da moeda para saber se realmente o seu produto ou o seu serviço funciona. Dando continuidade, o próximo passo é o MVP, Minimum Viable Product, produto mínimo viável. É a versão de menor esforço. Igual eu disse anteriormente no vídeo, não significa que o MVP é um produto ruim. Pense aqui que a gente não vai fazer uma roda. A gente vai fazer uma bicicleta, depois um carro, depois um avião. Imagine que a gente quer chegar no avião e a gente faz só asa. Isso não é um MVP, porque ele não entrega parte da solução sendo feita, ele não agrega valor. Agora uma bicicleta, ela te leva um local até um outro. Não tão longe quanto um avião, mas ela cumpre em partes com o pressuposto. Exemplos de MVPs baratos, um atendimento manual antes de automatizar, produto feito nas costas com operação improvisada, validações em grupos como WhatsApp, Telegram, comunidade no Instagram e uma pré-venda com entrega futura. Então antes mesmo de você ter o produto, você já pode vender. Olha, se eu abrir uma comunidade e oferecer 30% de desconto para quem comprar antes, vocês pagariam? Então você pode rentabilizar e ter a validação do público, que é o MVP, muito mesmo antes dele estar pronto. Ou de forma prática e simples, você ter um produto funcional para você levar ao seu cliente que ele pagaria por isso. Logo após o MVP, nós vamos prototipar, testar antes de construir. Foi um conceito que o Google usa muito dentro dos seus projetos, onde a gente faz mockups, protótipos, as primeiras telas que simulam algumas funcionalidades do que você quer entregar, do problema que você quer resolver. Você não precisa ter o produto para validar a demanda. Então, assim, de forma simples e prática, a gente consegue tangibilizar o que a gente quer criar e ter a aprovação, a validação, enxergar se realmente a gente está indo no caminho certo. E aí, quais são alguns indicadores que importam na validação? Aqui eu trouxe 4 que eu quero mostrar para vocês. O primeiro é a ação, seja um clique, uma inscrição, pedido de um contato, uma mensagem. O segundo é a conversão, é a porcentagem das pessoas que tomaram esta ação. Então, é quanto realmente está chegando lá no seu WhatsApp e conversando com você. Velocidade da resposta, uma demanda forte que responde rápido. Então imagina você põe um stories de um produto novo, rapidamente todos os seus amigos, familiares, clientes já te chamam procurando. Isso mostra um sinal evidente de que este produto tem a tendência de ter uma boa validação. E por fim, a profundidade de interesse, perguntas, dúvidas e objeções reais. Que eu quero exaltar aqui, as pessoas, os empresários, muitos vendedores têm medo da objeção. A minha empresa, pelo contrário, nós adoramos objeção. A objeção significa que o seu cliente tem interesse. Imagina ele não tem dúvida. Ok, tá bom. Agora quando ele fala, e quanto custa? Como é? Mas isso pode mudar de cor? Tem como a gente fazer dessa forma? Isso aqui conecta com o meu negócio? Conecta com o meu sistema? Veja bem, a objeção é uma dádiva. Mostra que a pessoa ali por trás tem interesse real no que ela está atrás. E onde está o sinal verde de todo esse processo, toda a validação do seu negócio? Os critérios de validação real. Pessoas que não conhecem e demonstram interesse. Isso é, furar a sua bolha. Então, imagina você faz um post onde os seus amigos repostam e vem pessoas que não são do seu círculo social. Isso é um exemplo forte de que você está tendo um sinal verde. Há pessoas realmente dispostas a pagar ou pré-comprar. Então veja bem, esse é o sinal mais claro de todas. Ela quer trocar dinheiro para ter essa solução. Olha, eu quero antes mesmo de estar pronto, ou o que tem pronto já me satisfaz, já resolve o meu problema. O tráfego orgânico responde com intensidade. Então, igual eu falei, seu amigo repostou, você viu seus familiares falando, discutindo, isso indo muito à frente do que você imaginou.
furando a sua bolha de seguidores. Isso é um sinal verde de que está dando certo, de que é o caminho certo. A taxa de conversão está acima do esperado, 5, 15% em landing page simples. Isso mostra que o seu produto está sendo validado. As pessoas estão indo atrás, estão seguindo o funil que você desenhou, estão clicando no anúncio, clicando no link, indo para a landing page, depois clicando no botão, chegando no WhatsApp ou indo para o carrinho de compra. Isso mostra de que é um sinal verde, o seu produto está sendo validado. E por fim, o público tem urgência real. Um exemplo, uma mensagem. Nossa, eu não sabia que isso existia. Isso vai facilitar a minha vida. Nossa, se eu tivesse visto isso antes. Isso mostra urgência. Isso mostra que o seu produto é inovador de fato e que as pessoas de forma rápida vão ter aderência a ele. E agora eu vou citar alguns cases, exemplos reais que comprovam tudo o que eu disse nesse vídeo. O primeiro deles é o da Uber. A Uber começou com SMS entre motorista e usuário. Lembra o que eu disse do Thales Gomes, que ele poderia simplesmente, pela mensagem ou por telefone, que já existia esse recurso na época, validar? Foi o que a Uber fez. Antes mesmo de gastar tempo em tela de software, em criação de banco de dados, contratar nuvem, ela falava, usuário, pede no meu celular, no meu SMS e, motorista, eu vou trazer demanda para você. Sempre que tiver um cliente, eu vou te enviar um SMS com o nome e as informações de onde buscar ele. Esse foi como o Uber validou a sua tese. Além disso, vou falar sobre o Airbnb. Ele validou a hospedagem com 3 colchões infláveis no apartamento dos fundadores. Eles queriam saber se realmente as pessoas estariam dispostas a não alugar um apartamento, um hotel, mas alugar cômodos, alugar partes de alguns lugares. E no seu próprio apartamento, eles alugaram colchões para as pessoas estarem. E assim eles validaram que tinha uma demanda latente para o que eles estavam dispostos a solucionar e também a oferecer. Por fim, eu queria trazer um case aqui do Brasil, que é a XP Investimentos. Ela validou o modelo de negócio em uma sala pequena, em um prédio comercial, vendendo educação, antes de vender a corretora. Então, antes mesmo de ter a tecnologia, de ter as autorizações da CVM, do Bacen, o que Guilherme Benchimol fez foi num escritório pequeno, numa sala pequena, por meio da educação, mostrar que é possível você atingir uma grande parcela de brasileiros e democratizar o acesso ao investimento por meio da educação. Então, pessoal, concluindo esse vídeo, eu queria dizer para vocês que se eu não tivesse ido para o mercado, levantado a bunda da cadeira, começado a fazer com o que eu tinha nas mãos, sem estar perfeito, sem ter a melhor estrutura, eu jamais teria conseguido chegar nos lugares que eu estou chegando com a minha empresa estabelecida e um crescimento natural de seguidores, estando cada vez mais em plataformas, canais diferentes. E agora eu queria convidar você novamente a curtir o canal, se inscrever aqui embaixo e lembrar, se você não viu o vídeo que eu recomendei no começo, eu vou deixar aqui para você poder assistir mais um vídeo sobre modelo de negócios e como eles funcionam no Brasil. Então é isso, até a próxima e eu espero vocês lá no próximo vídeo.